Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Medeiros e nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito de uma censura que eu sofri no Facebook, onde eu postava uma foto que gerou-se um meme devido depois daquele debate que o Jair Bolsonaro foi na Rede Globo no Jornal Nacional e como de praxe acontece isso, rola-se memes no outro dia. Então, o que aconteceu? Compartilharam comigo assim, uma foto que tinha dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, tinha uma mulher seminua na época de carnaval, onde um repórter entrevistava ela e ela estava praticamente seminua, e tinha o Jair Bolsonaro tentando mostrar também aquelas duas páginas daquele livro, que era o famoso kit gay na época, que era para ser liberado para crianças, mas não foi porque foi barrado. Então, o que acontece? Eu tentei publicar essa foto no meu Facebook e ela ficou por um dia inteiro. Mas no outro dia, quando eu entrei no meu Facebook, apareceu essa imagem aqui para mim, dizendo que a imagem ela violava os padrões de políticas e comunidades do Facebook. O interessante, gente, aqui na imagem das três figuras, antes da figura do Jair Bolsonaro tentando mostrar as duas páginas ali em rede nacional do que seria o kit gay, eram cenas de novelas da Rede Globo que passa para todos os públicos verem. Então, o que acontece? Nas novelas da Rede Globo poderia se passar dois homens se beijando, poderia se passar duas mulheres se beijando, pode se expor uma mulher seminua, porém, quando Jair Bolsonaro tentou mostrar duas páginas de um livro que era para ensinar crianças, não pôde. Por quê? Porque tinham crianças vendo, sendo que o livro é para crianças, seria para crianças. Lembrando que esse livro não foi exposto nas escolas, porque ele foi barrado por pressão popular e da maioria conservadora das pessoas. Das escolas públicas tem. Olha só, não vou mostrar se as crianças não podem. Não, mas é um livro escolar. Quando o Facebook me notificou de que o meu material era impróprio, eu fui seguindo a linha do Facebook, eu fui seguindo o rastro, como se o Facebook falasse assim, ó, clique aqui para você rever a nossa política de privacidade. Eu fui lá, cliquei para me ver o que era. E quando eu fui ver o resultado devido à infração que eu cometi, que era ter postado a imagem daquela, fui para a parte de políticas para menores de idade, que era no central de ajudas do Facebook, e tem uma parte lá que é para menores de idade. Então, assim que eu vi menores de idade, já me deu uma curiosidade. A partir de quantos anos pode se abrir uma conta no Facebook? Porque até aí eu achava que se podia abrir a partir de 18 anos de idade. Mas quando eu vi no Google, pode-se abrir conta no Facebook a partir de 13 anos de idade. Mas eu não sabia. Mas, na minha opinião, o Facebook poderia ter censurado a minha imagem para menores de 18 anos. Mas não. Ele bloqueou minha imagem para todo mundo. Mesmo eu sendo adulto, mesmo você sendo adulto, você não poderia ver aquela imagem. Por quê? Porque para o Facebook aquilo foi uma infração da minha parte. Então eu fui lá e eu vou ler. Eu falei assim, eu vou ler isso aqui para me entender qual foi o que foi que eu fiz para mim não fazer novamente. Se essa imagem aqui ela foi tão assim grave a ponto de eu ser censurado, então eu quero saber o que é para mim não cometer outra vez. E para minha surpresa, quando eu fui ler as diretrizes do Facebook, a política para menores de 18 anos, porque eles fazem tipo assim um monitoramento do que os adultos estão postando e do que as crianças estão vendo que os adultos estão postando. Então eu fui lá, né, no meu problema, que o Facebook me levou até esse lugar, e eu descobri exatamente isso daqui. Ou seja, o Facebook, ele fez uma varredura, ele fez uma análise, e eu vou ler aqui para vocês verem apenas um pequeno trecho. O título já fala assim, ó, o que devo fazer se eu vir imagens no Facebook de uma criança sofrendo abusos físicos ou exploração sexual? Quer dizer, a minha imagem que eu postei, aquela imagem que o Jair Bolsonaro tentou postar lá na Rede Globo, que você viu agora o vídeo, um pedacinho, em que a repórter fala, não, devido às crianças. Olha a conclusão que o Facebook está chegando, que pode ser a minha foto. Imagens e vídeos
de crianças sendo abusadas fisicamente ou exploradas sexualmente vão contra as políticas do Facebook. Caso veja imagens no Facebook de uma criança sofrendo abusos físicos ou exploração sexual, entre em contato com as autoridades locais imediatamente. Aqui que entra a charada. Aquela imagem que o Jair estava tentando mostrar na Rede Globo, que a Rede Globo também não deixou mostrar, com certeza, porque ali também poderia representar uma exposição de exploração sexual a menores. Olha a conclusão que o Facebook me deu aqui, do que a minha imagem pode ser uma possível exploração sexual. Mas é exatamente esta imagem que o Facebook chegou a esta conclusão, que está nos livros que estão querendo passar para as nossas crianças. Você está entendendo aqui a charada da coisa? A Rede Globo vetou Jair Bolsonaro mostrar, que muitos estão chamando de sensacionalismo do Jair Bolsonaro. Mas tá aqui, ó, o Facebook me censurou, não posso mostrar aquela foto, porque pode ser o quê? Abuso de maiores a menores, sexualmente falando. E aqui ainda tem uma outra coisa que possivelmente a minha imagem pode representar para o Facebook. Olha a pergunta: como posso denunciar um criminoso sexual condenado? Quer dizer, olha só que ponto a minha imagem chegou. Criminosos sexuais condenados são proibidos de usar o Facebook. Se você encontrou uma conta que talvez pertença a um criminoso sexual condenado, denuncie. Olha a quantidade de como é que eu posso dizer, de coisas que podem ligar a minha imagem. Para você ver, apenas uma imagem. Detalhe, mate a charada. Ali, o que o Jair Bolsonaro tentou mostrar foi apenas 2 páginas. Em um livro inteiro, que existem conteúdos pornográficos, porque de acordo com a análise do Facebook, aquele conteúdo é visto como exploração sexual para menores de 18 anos ou para menores e nos incentiva a denunciar imediatamente. É exatamente isto que o Jair Bolsonaro queria expor e que foi taxado de homofóbico. Agora, pessoal, já que a gente está falando de ideologia de gênero, vamos ver o que é ideologia de gênero. Eu vou colocar a foto aí, mas eu vou resumir aqui com minhas palavras. Ideologia de gênero é o seu filho aprender que homem não nasce homem e que mulher não nasce mulher. É isso, ideologia de gênero. Agora, vamos aqui pensar. Quando houve essa polêmica do kit gay, quem era o ministro do Ministério da Educação na época? Era Fernando Haddad. Ou seja, Fernando Haddad, ele é um cara com ideologia de esquerda. Agora, que outra pergunta que não quer calar. Quem estava preparando este material para que o seu filho recebesse essa educação e quem prepara até hoje? É a bancada LGBT. Ou seja, o seu filho vai receber um material que quem programou, trabalhou, escreveu esse material foi uma bancada, e essa bancada é a bancada LGBT. Outra coisa, todo esse material que a bancada LGBT escrever, quem vai produzir é o MEC. E o MEC vai distribuir nas escolas, para os professores passarem para os alunos. Agora, vamos só aqui para a gente fechar o pensamento, para concluir. Esta foto que eu publiquei foi uma foto de um livro que foi escrito pela bancada LGBT, que foi aprovado, que na época estava sendo aprovado pelo ministro da Educação, que era Fernando Haddad, que foi preparado pelo MEC para passar para o seu filho. Esse mesmo conteúdo, apenas 2 páginas dele, o Facebook deu essa definição todinha do que isso representava para a política do Facebook. Agora, se o Facebook não aceitou, a Rede Globo também não aceitou, não quis expor esse material que o Jair Bolsonaro quis colocar lá. Agora, por que você, pai, por que você, mãe, tem que aceitar que o seu filho venha receber uma educação cujo quem faz todo esse projeto, esse trabalho,
é a bancada LGBT. Então, para concluir, ideologia de gênero, kit gay, kit anti-homofobia é uma agenda, é uma pauta que é inscrita pela bancada LGBT. A bancada LGBT tem o objetivo de passar um material que não foi permitido passar na Rede Globo e que o Facebook bloqueou essa foto minha que eu postei para os seus filhos. É esse tipo de conteúdo que a bancada LGBT quer passar para os seus filhos. Então, muito cuidado, veja o que os seus filhos estão aprendendo nas escolas, veja os livros e o que tem nos livros dos seus filhos. É o que eu estou a te dizer, te alertar. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Curte, compartilha e é isso.